Cristo Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade, nessa segunda-feira, 6 de setembro de 2021, não sei quando você vai estar vendo aí essa mensagem, mas eu quero agradecer muito a Deus, porque eu tenho certeza que só Ele que nos sustenta de todas as formas, que somente Ele é que nos protege, é somente Ele que é a fortaleza. Quero agradecer aos nossos amados irmãos que têm inscrevido aí no canal Reconciliados em Cristo nos últimos dias. Sejam bem-vindos e se inscreva, compartilhem. A você que não é inscrito, compartilhe as mensagens se você achar que essa mensagem é edificadora. Estou muito feliz porque cada vez mais a gente tem visto aí que a graça de Deus tem alcançado mais pessoas, que as pessoas têm se libertado do sistema, desse gigante. Eu costumo falar assim, um gigante, porque o sistema religioso, ele é um gigante feroz, é um gigante. E nós precisamos levar as mensagens para que as pessoas, não que Deus precise de nós para que façamos isso, mas nós precisamos ser um instrumento nas mãos dele, para que levamos as mensagens às pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus. Costumeiramente a gente tem visto aí no meio evangélico, católico, no meio religioso, as pessoas preocupadas em Deus largar a mão, em Deus pôr a mão, em Jesus voltar e essas pessoas não ir com Ele. Aí eu te pergunto assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? Só porque você de repente deixou de dar o dízimo, porque estava faltando o gás em casa, um remédio em casa, só porque você deixou de dar o dízimo, porque tinha que pagar a prestação da casa própria, só porque você não jejuou, não passou fome, né? Jejuar é abster-se de alguma coisa, de alimentos, de alguma coisa de alimentos, né? Então aí, porque você não jejuou, aí Deus te larga. Só porque você não foi orar no monte para ficar mais perto dele, aí ele vem e te larga. Só porque você não obedeceu os seus líderes religiosos aqui na terra, que cada vez mais estão enriquecendo, ele volta e você fica, ou seja, ele está segurando na tua mão e a qualquer momento ele pode soltar a mão porque você deixou de cumprir algumas coisas dentro da sua denominação. Abençoado. Paulo escreveu aos Romanos uma carta, no capítulo 8, do 31 ao 39, nós vamos ler aqui. Nesse momento, ainda era antes do ano 70, que foi o juízo de Deus. Ele fala de algo bastante interessante aqui no final desse capítulo, de que Deus nada pode nos separar do amor de Cristo. Agora eu te pergunto, que Deus é esse que você está segurado na mão? Que Deus é esse que você está segurando na mão dele? Nós em Cristo hoje, nós em graça, nós somos da família de Deus, nós pertencemos à família de Deus. Isso é muito bom, saber que você faz parte da família de Deus, saber que se nós deixarmos esse tabernáculo, nós voltaremos para a nossa verdadeira casa. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Isso faz com que a gente fique aqui desejando estar com Cristo. Desejando estar com Cristo. Na graça a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Na graça
Nós não temos medo da morte, porque morte para nós na graça é vida. Na graça nós nos sentimos assim. O sistema religioso, meu amado, é de condenação e morte. Lá, a qualquer hora, você está morto. As pessoas têm medo, com medo da morte. Em Hebreus 2,14, diz que, visto como os filhos participam da carne e de sangue, ele também participou das mesmas coisas para que livrasse, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte. No versículo 15 fala, livrasse todo aquele que com medo estava da morte. Então, quando a pessoa vive dentro de um sistema religioso, ela vive com medo da morte. Quando a pessoa está na graça, ela deseja partir e estar logo com o Pai. É uma grande diferença nisso. Há uma grande diferença. É preciso, gente, nós precisamos cada vez mais transmitir essas mensagens dos nossos amados irmãos em graça para que mais pessoas venham conhecer e saiam desse apocalipse, desse terror, porque lá é terror. Lá é uma casa de terror. Eu não sei porque ainda não pintaram de preto e não puseram aquelas figuras horríveis lá, né? Criadas por homens. Olha, algumas pessoas que não conhecem a graça de Deus, quando vê a gente falar do sistema religioso, acham que a gente está falando deles. Não, abençoado. O desejo nosso em graça é que as pessoas se aceitem a conversão de Cristo Jesus. Que aceite. Não é que ela se converta, é que ela aceite, que ela creia na palavra de Deus. Porque nós não somos um robô aqui na Terra manipulado por Deus. Nós temos o livre-arbítrio aqui. Deus sabe de tudo? A gente pode mudar os planos de Deus? Não. Deus sabe que se nós for para cá, o que vai acontecer? Se nós for para cá, o que vai acontecer? Se nós seguir aqui, o que vai acontecer? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então, você tem uma opção de acreditar na palavra ou não. Agora, quando Deus quer levantar pessoas para a sua mensagem, aí não é questão de opção, não. Aí é questão de soberania de Deus. Aí é questão de poder de Deus. Durante muitos anos, eu cantava aí, fazendo shows, gravei CD, compus muitas músicas, mas chegou um ponto que eu já não suportava mais isso na minha vida. Até que chegou um dia, eu falei, chega. Eu não tenho nada contra quem canta, quem faz show, mas eu acredito que Deus ali estava me chamando para trazer a sua mensagem, para me usar como um instrumento para levar as mensagens às pessoas. Sinto saudade dos meus amigos, sinto, não vou mentir, mas não sinto vontade de voltar a fazer shows. Não tenho nada contra quem canta, mas não sinto mais. Então eu acredito que algumas pessoas Deus realmente chama para levar a mensagem. Chama como um instrumento sonoro para levar a mensagem. E eu acredito que, mesmo eu não tendo uma boa oratória, eu acredito que Deus me chamou para essa finalidade. E já tenho mais ou menos 6 anos que a graça de Deus me alcançou, né? Não é, me alcançou, sim. Que Deus me preparou para levar a sua mensagem e me sinto feliz, assim, sem medo, sem medo, sem medo, graças a Deus. Então, para algumas pessoas que ainda se encontram aí dentro do sistema religioso, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo na leitura, que você vai ver algo interessante, porque lá é só a antiga aliança que lê para você.
Mas nós aqui não. Com os olhos iluminadamente de Cristo ativada, nós lemos, estudamos, pesquisamos, tudo. Tudo. Nós temos paciência para pesquisar. Abra sua Bíblia aí. Em Romanos 8, verso 31 a seguir. Olha o que está dizendo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te pergunto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que você está com medo de um ser que nem existe chamado diabo? Por quê? Responda aí para você. Por que você tem tanto medo de algo que nem existe? Nem existe. Responda para você. Se você diz que tem que estar na presença de Deus, que você está na presença de Deus, por que você tem tanto medo assim? Antes de eu continuar aqui, eu quero fazer uma pequena exemplificação aqui de algo que vai agregar muito aí no seu entendimento. Digamos assim que uma criança se encontra perdida em um determinado local, uma festa, e essa criança se encontra chorando muito porque ausentou-se, perdeu-se de seus pais. Os seus pais ficam muito preocupados e a criança muito mais chorando, desesperada. E alguém encontra essa criança. E essa criança, mesmo nos braços de alguém que a encontrou, essa criança continua chorando. Quando essa criança avista seus pais, o que essa criança faz? Ela vai chorar mais ainda. E já começa a estender seus bracinhos. Mas vai chorar de alegria. Hoje na graça, nós choramos de alegria. Nós choramos de felicidade. É assim que nós somos. Mas logo esse choro passa e nós continuamos com a felicidade. Então, é porque essa criança encontrou os pais e ela tem a certeza de que agora ela está segura. Mesmo os seus pais também estejam correndo risco de alguma coisa. Mas elas têm a certeza que está no braço do pai, dos seus pais. Pense nisso. Romanos 8,32. Aquele que não poupou a seu próprio filho antes, por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra nós, contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Não adianta você se sacrificar, não adianta você pagar o preço. É Deus que justifica. Não adianta. É perda de tempo. Isso vai deixar Deus ainda assim, digamos assim, triste. Triste. Sei que Deus não entristece, né? Uma figura de linguagem. Quem os condenará? Quem? Mas no sistema as pessoas estão correndo risco de ser condenadas. Por quê? Não estão seguindo o Deus verdadeiro. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Quem? Aqui é a certeza que nós temos de que estamos com o Pai. 35, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Agora, se um pai ama um filho, ele pode até dar uns puxãozinhos de orelha nele, mas jamais vai abandonar. Mas no sistema religioso, as pessoas dizem que Deus solta a mão, larga a mão, põe a mão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Abençoado,
Eu acabei de assistir um vídeo agorinha de uma irmã em graça e assisti outros vídeos. Não posso falar o nome dela aqui, mas se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que estou falando dela. Que o marido dela está na UTI. Está na UTI. E passando por situações difíceis. E ela continuou gravando a mensagem de Deus, mas a gente pode ver nos olhos dela a felicidade, mesmo passando por tudo isso. Mesmo passando por tudo isso. É a graça de Deus que nos sustenta. Sabe por quê, abençoada? Ela continua firme assim? Porque ela tem a certeza de quem está conosco é o Deus verdadeiro, de que da mão dele ninguém os arrebata. Ninguém. Enquanto do outro lado as pessoas, olha, você errou ontem, se Jesus voltar hoje, você tem que reconciliar com Cristo, senão dá problema, senão você fica. Nós temos a certeza de o dia que nós deixarmos essa habitação, estaremos com o Pai. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Olha aqui. Olha a situação que Paulo estava vivendo. E ele ainda fala que em todas as coisas somos mais que vencedor. Na graça nós sabemos suportar as dificuldades. Há pouco tempo eu perdi a minha irmã mais velha, mas se eu tivesse dentro do sistema religioso, eu estava com o coração em aperto, porque ela, até onde eu sei, ela era meia católica. Eu não sei como que ela vivia a vida religiosa dela, mas até pelas coisas que eu vi dentro da casa dela, entende-se que ela era uma pessoa católica. E se eu fosse um religioso, digamos, do sistema evangélico, eu diria, meu Deus, a minha irmã foi para o inferno. Mas eu tenho a certeza de que ela está no braço do Pai. E isso, mesmo eu sentindo saudade dela aqui na terra, eu tenho uma certeza de que ela está bem, de que ela voltou para casa. Inclusive eu fiz um vídeo, minha irmã voltou para casa. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. E isso está aqui, ó, e ninguém fala para vocês. E ninguém fala, mas nós em graça falamos. Quando eu digo ninguém, é lá no sistema. Porque eles precisam de você alimentando o sistema. O sistema é uma caldeira onde tem que ser alimentado, porque senão a pressão acaba. E quem está sendo a matéria-prima para alimentar essa caldeira que serve de pressão para oprimir as pessoas? Vocês alimentam o sistema e eles os reprimem. E eles os sufocam. O dia que alguém parar de alimentar, vocês vão parar de ser sufocados. Vou ler de novo aqui, Romanos 8, 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38, 39. 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A não ser
que você não é amado por Deus. A não ser que você não é amado por Deus, para viver sendo separado do amor de Cristo. Nada nos pode separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada. E por que as pessoas ficam com medo de Deus soltar a mão? As pessoas do sistema religioso. Deus para eles é um carrasco. Se você não der dízimo, o devorador vem. Se você não for lá e na frente, se o pastor chamar 10 vezes lá e você não for nenhuma, você está em rebeldia. E por aí vai. Então, abençoado. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou bem certo, isso é Paulo falando, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, pode ser até o diabo que você acredita que existe, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você está correndo esse risco de ser separado do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, eu te afirmo que você não está na presença do Criador, do Senhor dos Exércitos. Você está indo após outros deuses. Não é o verdadeiro, porque o verdadeiro é esse. Ele não nos colocou aqui nesse mundo para servir de matéria-prima para o diabo acender sua fornalha, não. Esse diabo que o sistema prega. Ele não nos colocou nesse mundo para ser queimado na mão de um ser chamado diabo, não. E esse ser que nem existe. Então, abençoado, essa é a nossa mensagem nesse final de manhã, 6 de setembro de 2021, para você. Compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam ter conhecimento dessa palavra. Compartilhe com mais pessoas, ok? Se inscreva no canal Reconciliados em Cristo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, ok? Para que mais pessoas tenham conhecimento e o YouTube alavanca aí, possa impulsionar a nossa mensagem e alcançar mais pessoas aí, ok? Graça e paz, graça e paz.